está dizendo que vai abrir o caminho não é nada mais, nada menos do que Deus. O que é que você me diz sobre isso? Deus, quando abre o caminho, não tem vento de lugar nenhum que possa fazer desaparecer aquele caminho. E ele diz, eu vou abrir um caminho no deserto, no lugar improvável. Ei, já nos deparamos com tantas coisas improváveis, inclusive eu mesmo sou um improvável. Talvez você esteja aí dizendo assim, mas rapaz, eu nem imaginava que eu fosse passar por isso, viver isso, receber isso, que fosse conseguir transmitir isso. Eu sou um improvável, mas Deus não te vê assim, sabe? Ele vai abrir o caminho no deserto, aquele caminho que parece improvável, mas é Ele. E quando Ele garante, e quando Ele fala, vai acontecer. É Ele que vai abrir o caminho no deserto. E Ele vai também, além de abrir um caminho, além de abrir um espaço para que eu e você possamos passar em segurança, Ele também vai trazer rios, água, vida, provisão. Ele não vai só abrir o caminho, Ele vai dar a provisão. Eu não sei se você se alegra, mas eu já estou sapateando, porque eu estou vendo que daqui a um ano, coisas poderosas, improváveis, que a gente jamais imaginou que pudesse acontecer, vai estar acontecendo, porque já começou. Porque já começou. Deus é Deus, queridos. Ele faz além daquilo que pedimos e do que pensamos, Ele faz muito mais do que a gente possa imaginar, porque Ele é Deus. Aleluia! Sabe, nós precisamos estar no lugar certo, com o coração ajustado, com o coração alinhado, para que as bênçãos de Deus possam se manifestar de uma vez por todas. Às vezes estamos acuados, às vezes estamos desanimados. Eu não sei se você já passou por isso, mas quantas vezes já não desanimamos? Eu estou sem nenhuma vontade de fazer nada. E é exatamente a arma que Satanás usa para nos paralisar, sabe? Nós precisamos em todo o tempo, estar animados com a palavra de Deus, porque esta palavra ela é verdadeira. A palavra de Deus é a verdade e nada, nem ninguém pode mudar isso. Se anime, nós temos uma palavra de poder, nós temos uma palavra transformadora, nós temos uma palavra que quando nós nos apegamos verdadeiramente a ela, nós vivemos o sobrenatural de Deus, sim. Nós vemos o impossível acontecer, nós vemos o improvável se levantar. Mas nós precisamos, queridos, estar no lugar certo, com o coração certo, com o coração alinhado. Sabe quantas vezes estamos em determinada situação, em determinado lugar, desanimamos e sabe que o nosso desânimo contagia pessoas? Nós não podemos desfalecer diante da palavra, porque é ela que nos levanta todos os dias. É ela que nos levanta todos os dias. Mas, sabe, estamos tão acostumados com a palavra da fé. Todo dia, né, temos essa facilidade. Alguns estão no rema, vêm, ouvem a palavra, segunda, quarta, sexta. Alguns que fazem o rema. Eu não estou dizendo que é aqui em Resende, que aqui em Resende não acontece isso. Alguns, né, lá no distrito ou em qualquer outro lugar, estão fazendo rema, aí dão uma vacilada. Não, eu já estou ouvindo a palavra segunda, quarta, sexta, eu não vou para o culto de quinta, não. Porque eu já saio segunda, quarta, sexta, aí vou sair quinta e domingo. Deixa eu te dizer uma coisa, sempre valerá a pena. Esse lugar, esse ajuntamento, foi Deus que determinou e criou. Para que a gente cresça, para que a gente avance, para que a gente ajuste, para que a gente compartilhe da mesma unção coletiva. É nesse lugar onde coisas vão acontecer. É nesse lugar que direções vão ser dadas para nós.
É nesse lugar que nós nos animamos. Aleluia. Então, até a forma. Desculpa. Eu gritei demais. Aleluia. Até a forma como nós nos comportamos quando estamos aqui, quando saímos de casa para estar aqui celebrando ao Senhor, precisa ser repensada. Precisa ser ressignificada. Eu não posso sair de casa para um ritual. Eu preciso sair de casa com a disposição de adorar ao Senhor. Não que em casa você não possa adorar. Mas se na Bíblia diz que é necessário, é importante que a gente congregue, Deus sabe o que está fazendo. Qual é o grande problema dos crentes? É porque relativizam algumas coisas da palavra. A palavra de Deus não é para ser relativizada, não é bem assim. Não precisa esse exagero todo. Ei, nesses últimos dias, meu querido, precisamos dar todo o gás. Porque os dias são difíceis, os dias são maus, e quanto mais a gente se encher da palavra, mais a gente vai estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então saia de casa com a disposição. Porque quando a gente sai de casa sem nenhuma disposição, a gente trava. É como se a gente tivesse colocado travas nos nossos ouvidos para não receber. Eu já sei. Vai falar sobre fé. Eu já sei sobre fé. Vai falar sobre cura. Não, eu já sei sobre cura. Ei! A palavra de Deus é viva e eficaz todo dia. Sabe que quando você lê, você pode ler a Bíblia trilhões de vezes. Cada vez que você voltar para um versículo que você já leu 30 vezes, quando você volta tem algo novo. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Então nós precisamos sair mesmo da nossa zona de conforto, da nossa mesmice, sabe? E estar no lugar da forma certa. Já sai de casa orando. Senhor, eu vou para te adorar. Eu vou para dar a você o louvor que é merecido. E vou também receber instruções da sua parte. Eu abro os meus ouvidos espirituais. Eu abro o meu coração para receber da palavra. A boa palavra, a genuína palavra, a viva palavra que vai mudar a minha vida. Porque tudo que você viver nesta terra tem uma solução na palavra. Para tudo que a gente tem na vida e vive nessa vida, Deus tem uma instrução. E a instrução de Deus é perfeita. Amém? Então, vamos começar assim. Nós precisamos ter a disposição de abrir o nosso coração para receber de Deus e não da pessoa que está vindo aqui ministrar. Às vezes a gente tem até um pouco mais de empolgação quando é alguma pessoa que a gente não vê muito, aí a gente vem. Mas a gente tem que ter a mesma disposição para ouvir qualquer um dos ministros dessa igreja que ministram aqui todo o ano. Porque a gente tem que crer que eles são do Senhor, que eles estudam a palavra e que Deus está trazendo ali algo novo todos os dias. Nós precisamos crescer. Avançar. E eu não estou dizendo isso que vocês não estão crescendo. Mas em Deus a gente sempre vai estar crescendo. A gente sempre vai estar avançando. A gente sempre vai ter algo para melhorar, algo para entender melhor, algo para fazer acontecer. Porque Deus, Ele é assim. Ele é maravilhoso. Amém? Então, eu fiquei pensando que eu não sei se você sabe, tem algum fisioterapeuta aqui? Tem alguém da área de saúde aqui? Ninguém levantou a mão, né? Se eu estiver dizendo errado, depois você me diz, tá? Mas eu ouvi, né, há muitos anos atrás, que crescer dói. As crianças, quando estão em fase, você já viu seus filhos, quando eles estão em fase de crescimento, eles dizem, estou com a dor aqui, estou com a dor aqui, estou com a dor aqui. Porque dizem que realmente o crescimento faz doer. E não é diferente nas nossas coisas espirituais. Tem algumas coisas durante o processo que podem nos fazer até doer.
Deus não tem parte com nada errado, porque Deus é luz e nele não há trevas. Mas, às vezes, crescer para nós quer dizer sair de uma zona de conforto ou sair de uma posição, de uma certa visão que eu tenho a respeito de alguma coisa, para ir para aquela que Deus está instruindo. O crescimento certo é aquele que a gente abre o nosso coração e se curva àquilo que a palavra está dizendo. Esse processo, às vezes, de se curvar para receber a palavra e identificar, ei, eu não estou fazendo correto. A forma certa que Deus está instruindo é assim. Às vezes, nos tira de tempo. Nos tira da zona de conforto. Mas sabe que se a gente ficar na zona de conforto e com aquelas coisas que a gente está acostumado e que é sempre do mesmo jeito, nada vai acontecer. Às vezes a gente precisa ser sacudidos mesmo para sair da zona de conforto, para crescer e avançar no Senhor, para que o novo de Deus chegue, para que o vinho novo chegue. Eu fiquei pensando sobre Abraão, quando Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse para onde ele ia, só mandou ele sair do lugar. Você acha que isso não é um desconforto? Para onde, Senhor? Eu levo roupa quente ou fria, porque eu não sei qual é o lugar que eu vou. E aí, como é que eu faço? Não. A bênção está na obediência. Não sei para onde, mas se você está dizendo, é prego batido e ponta virada. Quem já ouviu essa expressão? Amém. Aquilo que Deus nos instrui para fazer, queridos, é o certo. Então, Abraão viveu essas coisas e em muitas situações ele teve que sair da sua zona de conforto. Mas Abraão se transformou naquilo que Deus tinha determinado para ele, pai de nações. Jonas desobedeceu de cara logo a Deus. Deus disse, vai, se apronta para você ir para Nínive. Aí ele se aprontou, mas foi pelo contrário. E lá você conhece toda a história de Jonas, ele fez muitas coisas, ele quis se zangar com Deus. Deus tão misericordioso, já no fim dos capítulos de Jonas, você vê Deus colocando uma árvorezinha para crescer, para dar sombra a ele, alívio. E no teu processo e no meu processo de sair da zona de conforto, mas para fazer aquilo que Deus está falando e sendo obedientes a isso, Deus vai providenciar também conforto. Escape, alívio. Porque Deus nos ama, querido. E o que dizer de Jesus? Ele abriu mão do céu e foi ao inferno. Mas lá, ele pegou as chaves da morte e do inferno. E por causa disso, eu e você estamos de pé. E nós temos a certeza de uma vida eterna. Nós não somos como os que não têm esperança. Nós temos sim a certeza, a convicção de que somos do Senhor e que nossa vida ela não acaba aqui. Nós temos um destino certo. Então, vamos ressignificar a nossa vida. Eu estou fazendo tudo que agrada a Deus mesmo? Porque quando é que eu faço tudo que agrada a Deus? Quando eu pego a palavra de Deus, que é a verdade, e eu vivo ela do jeito que Deus nos dá. Saiu fora disso, está fora de questão. Eu preciso ter a disposição todos os dias de olhar para de render graças ao Senhor e dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Abre os meus olhos, me ilumina, me mostra o que eu preciso ver, me mostra se eu estou fazendo algo que não está te agradando, porque eu quero em todo tempo te agradar. Aleluia. Amém, queridos? Então, abre comigo em Mateus. Glória a Deus. Vai começar agora a ministração, aleluia. Nem sei que horas eu comecei, mas enfim. Mateus 9, versículo 12.
Nós estamos num contexto aqui em que Jesus estava de vento em popa no seu ministério. Ele estava ensinando, pregando, orando pelos enfermos, curando os enfermos. E ele estava nesse processo, de vento em popa. E neste processo, ele viveu muitas situações de questionamentos. Então, alguns discípulos de João Batista chegaram até ele para questionar por que os discípulos de Jesus não jejuavam como eles. Então, vamos lá. Meu Deus. É uma bênção, Jesus. Amém, obrigada. Mateus. Eu ainda estou nessa coisa da tecnologia, mas eu vou chegar lá, tá, gente? Vai dar tudo certo. Mateus 9, 12. Vamos começar aqui do 12. Primeiro, ele estava jantando com alguns pecadores. No 11 diz assim, ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Primeira questão. Mas Jesus, ouvindo disso, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. No 14 diz assim, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus. Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Eu vou ler tudo, depois a gente volta. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompendo-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. A primeira vez que eu li sobre isso aqui, eu confesso que eu não entendi muita coisa. Mas, sabe, Jesus estava falando, não do ritual que eles estavam falando sobre jejum. E eu quero abrir um parênteses. Jesus não era contra jejum, ao contrário, jejum é bíblico. Mas Jesus foi questionado por esses homens, e ele responde apontando para o que ele veio fazer na terra. Veja bem. Ele diz assim, quando eles perguntam, questionam Jesus, Jesus disse assim, sobre o jejuar. Pode, por acaso, estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando que ele era o noivo, só que ninguém entendeu nada. Ele era o noivo, ele estava aqui, e ele estava dizendo que não era para ficar triste mesmo aqueles que estavam com ele enquanto ele estava aqui. Depois teria seu tempo, teria sua hora. Aí ele começa a falar por parábolas, porque ele fala sempre por parábolas para que todo mundo entenda. E aí ele começa a dizer, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Então vamos lá. Ele estava falando, ele está falando sobre 3 coisas aqui. Nós estamos num contexto que tem vinho, que tem odres, que tem vestes. O vinho, só para a gente entender, o vinho tinha 3 tipos. Tinha o vinho novo. O vinho novo era nada mais, nada menos que o suco de uva, que era pisada no lagar, que a gente lembra também dos filmes e das coisas que a gente já leu. Era fresco e sem mistura. Era usado nas famílias com o propósito de alimentar. Não dava tempo envelhecer e nem fermentar. O vinho novo era o suco de uva. O vinho velho era aquele que era guardado em odres. Mostra a figura do odres, o velho. Por muito tempo, para fermentar.
e o vinho misturado, era o terceiro tipo de vinho. Que esse vinho misturado, a ele era acrescentado uma mistura para dar um teor alcoólico, chamada de bebida forte. Pessoas consagradas. Tem alguém aqui consagrado ao Senhor? Não podiam, nem podem, nem devem usar esse tipo de bebida. Então, o vinho que Jesus está falando, só para fechar algumas brechas e quebrar alguns biscoitos, que ele está falando que é esse que precisamos usar, é o vinho novo. O vinho que é lá amassado no lagar, que é tirado para consumo da casa, consumo doméstico, rico no teor de nutrição. Para fechar. Então, o que é que ele está dizendo? Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Esse é o odre, que também eu eu nunca vi ao vivo e a cores. Ele é feito de pele de ovelha e ele é costurado para armazenar bebidas, água, leite e vinho. Nas viagens que eram feitas, muitas pessoas levavam esse tipo de coisa, mas não podia misturar. Por exemplo, num odre que sempre se guardou leite, não podia botar um resto de vinho, um pouco de vinho, porque ia bagunçar, ia tirar o gosto. No odre que tinha água, tinha que ser só água. No odre que tinha vinho, era só vinho. No odre que tinha leite, era só leite. Então, isso era feito para muitas viagens. Era feito de couro, era curtido isso, com certeza, era costurado e ali servia para transporte de todo mundo. Eu estou falando no odre para poder a gente chegar aqui. Então, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Vamos pensar sobre roupa. Eu tenho uma roupa, ela rasga por algum motivo. Se eu pego, a roupa já está velhinha, rasgou porque já está tão velhinha, já está tão macia. Se eu pego um tecido novo para colocar neste pano que é velho, vai dar errado, gente. Não vai dar certo. Tudo isso que ele está falando sobre a vida dele, a nova vida em Cristo, um novo tempo que estava à luz. Amém? Ele está falando de vestes, está querendo dizer assim, olha, é necessário que a gente mude de vestes, a gente precisa ser outra pessoa, a gente precisa nascer de novo. Depois que Jesus fez o que fez aqui na terra, se iniciou o tempo da igreja, onde as pessoas se convertiam ao Senhor. Mas para eu receber o santo, o justo, o perfeito dentro de mim, é necessário me despir do que é velho e me encher do Espírito Santo com uma nova roupagem, com uma nova criação. Eu sei que todo mundo aqui é nascido de novo, está entendendo o que eu estou falando. Então, ele fala de vestes. Nós precisamos nos despojar do velho homem. Nós precisamos nos despojar daquilo que está antigo. Nós precisamos estar abertos para o novo de Deus. E nem se põe vinho novo em odres velhos. O vinho novo em odres velhos tinha um problema. Quando as pessoas colocavam vinho nesse odre, vamos dizer que ele era novinho. Ele ia uma viagem inteira e estava tudo certo. Acabou o vinho daquele odre. Se ele pegasse aquele odre velho e colocasse o vinho novo, não ia dar certo também. Por quê? Porque o odre velho, quando o vinho novo chegasse dentro, o vinho novo ele ia fermentar. Quando ele fermentasse, ele ia estourar o odre velho. Então, ele está querendo dizer assim, ó, para um tempo novo, para um tempo como este, que eu estou aqui em pessoa para fazer a separação do antes de mim e do depois de mim, para este tempo é necessário que a gente mude totalmente os conceitos, a vida errada, as coisas que não agradam a Deus. Eu preciso ter uma coisa nova para receber o novo.
Mas, quando a gente pega o vinho novo e coloca no odre novo, os dois se conservam. Quando nasci de novo, estou novinha em folha e recebo o Espírito Santo, que é novo, pronto, meu amigo, a coisa vai andar. Eita Deus. Jesus não quis beber o vinho que foi oferecido a ele lá na cruz. Ele tinha fermento. O novo representa, sim, o sangue de Jesus e o fluir do Espírito Santo dentro de nós. Aí, em Efésios 5,18, diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu não tenho que usar vinho fermentado. Eu tenho que mas receber e viver e fluir no Espírito. E sou eu que faço isso. Uma vez que eu nasci de novo, o Espírito Santo veio morar dentro de mim, mas sou eu quem decido, dia após dia, me encher do Espírito. É porque o Espírito vai se acabando? Não, não é porque o Espírito vai se acabando. Ele está dentro de mim e está dentro de você. Mas é preciso eu estar dando gás, é preciso eu estar buscando, é preciso eu estar querendo, é preciso eu estar me enchendo. E eu me encho do Espírito como? Orando em línguas, salmodiando, fazendo tudo que agrada ao Senhor, que foi determinado já por Ele. Um crente de verdade não pode, queridos, passar 8 dias para poder abrir uma Bíblia. Não é verdade? Porque se o meu corpo e o seu, que é mortal, o corpo, precisa de alimentação pelo menos 3 vezes por dia para a gente ficar de pé, o nosso espírito precisa ser alimentado. E não pode ser uma alimentação morna. Nós precisamos nos encher do Espírito. Nós precisamos nos encher de motivação. Nós precisamos nos encher de decisão todos os dias. Eu vou hoje, agora, eu vou separar 10 minutos para eu ouvir a palavra. Para eu ler a palavra. Para eu orar no Espírito. Para eu me encher do Espírito. Quer coisa nova? Faça coisas novas. Se eu não fizer nada novo, eu vou continuar do mesmo jeito que eu estou aqui agora. Mas todos os dias eu preciso ter a disposição de melhorar, de avançar, de estudar, de meditar, de orar, de ser bom. O meu corpo e o seu são templos, moradas do Espírito Santo. Nós precisamos considerar a presença. Não devemos, queridos, fazer da presença uma coisa comum, porque não é. Mas estamos tão acostumados com a nossa vida, do jeito que a gente anda, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente faz. Mas, se todos os dias a gente se levanta para pensar assim: ei, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou carregadora da presença de Deus. Então eu preciso me encher do Espírito. Eu preciso me encher da palavra. Eu preciso ser melhor todos os dias. Eu preciso demonstrar Jesus para as pessoas. Porque eu dizia aqui na sala que se ninguém sabe que você é crente, já faz 10 anos que você trabalha no mesmo lugar e ninguém sabe que você é crente, meu irmão, tem alguma coisa errada. Porque o crente de verdade, ele sinaliza sem ele abrir a boca. Por onde ele anda e por onde ele passa, luz está acompanhando ele. Porque ele não é uma pessoa comum, ele não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, mas nós somos carregadores de uma presença poderosa. E sabe, por onde eu for e por onde eu andar, luz tem que brilhar em mim, porque eu sou filho da luz. E as pessoas precisam ter aquela disposição de chegar até você e dizer assim: ora por mim, eu estou precisando. Eu e você somos aquele crente
que as pessoas precisam e sentem desejo e prazer de estar perto. Lá no seu trabalho, lá onde você está, lá onde você anda, as pessoas precisam desejar aquilo que eu e você temos. E é aí a oportunidade da igreja de entregar Jesus para que as pessoas tenham o que nós temos. Eu vou terminar, não é? Mas, de tudo que eu queria dizer, eu acho que você já entendeu. Existe um vinho novo neste lugar. Existe um tempo novo a ser vivido. Ei, não pensa que é somente com pessoas novas que vão chegar, não. É com você que está aqui. Você que está aqui, que faz parte desse ministério há 10, 20 não, né? 10 anos, 14 anos. O vinho novo se apresenta para você aqui. Nós não precisamos sair de um lugar para ver e receber e viver o sobrenatural, a não ser que Deus indique. A não ser que Deus sugira. Mas o novo de Deus é aqui e agora. Eu vejo coisas grandes para acontecer nesse lugar. Eu vejo coisas grandes para acontecer nesse lugar. Sabe, eu oro para que a cidade de Resende voltem os olhos para esse lugar. Esse lugar não é melhor do que nenhum outro que prega a palavra de Deus. Mas sabe, nós temos uma palavra viva, genuína, verdadeira, que transforma, que salva, que cura. E é como se algumas escamas tivessem sido depositadas pelo inferno. E a minha oração nessa noite é para que todas as escamas caiam por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse lugar atraindo multidões. Esse lugar atraindo multidões. Em nome de Jesus. Para quê? Para ter uma igreja grande, numerosa? Não, para que essas pessoas recebam a palavra da verdade, a palavra da fé, e que suas vidas sejam totalmente transformadas. Aleluia, eu queria que você ficasse de pé. Oh, Senhor, eu vejo coisas novas acontecendo aqui. Eia! Oh! Você é grande e poderoso, Senhor, para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Oh, obrigada, Pai. Eu oro pela vida de cada pessoa que está nesse lugar. Senhor, eu oro para que vinho novo seja estabelecido dentro de cada um. Para que eles possam ver como você quer que eles vejam. Para que eles vivam como você quer que eles vivam. Oh, Senhor, eu oro por cada pessoa que está aqui, sendo um manancial de Deus aqui na terra, sendo testemunhas vivas do poder de Deus e atraindo pessoas para esse lugar. A Tua palavra é a verdade, Senhor, e não volta vazia para aqueles que te escutam. Eu oro por vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, tempo novo. Coisas novas acontecendo em nome de Jesus. Que eles possam ver, Senhor. Oh, oh, oh. Obrigada, Pai. Eu oro por fortalecimento. Pessoas sendo fortalecidas por dentro, no seu homem interior. Pessoas ficando animadas com a sua palavra. A sua palavra não será uma palavra comum nunca no coração delas. Em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo novo. E eu vou contar as maravilhas. Eu vou ouvir as maravilhas do que Deus está fazendo nesse lugar. Para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia. Você pode sentar um pouquinho? Aleluia. Se você está aqui nesse lugar e nunca fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, é necessário. Já já vai acontecer um grande evento. E eu não estou falando da conferência de mulheres, nem estou falando do passeio que vocês vão fazer em Volta Redonda. Eu estou falando de um grande avivamento que está para acontecer. Eu estou falando do arrebatamento da igreja que está prestes a acontecer. Ei, não é tempo da igreja ficar desanimada. Aquele que é santo se santifique mais. Aleluia. Nesses últimos dias, não é o tempo de você esfriar. Não é o tempo de você se afastar. Senão vai ficar igual aquela ideia que a gente tem. Ou até um jargão que a gente usa. Nadou, nadou, nadou e morreu na beira d'água. Nós não seremos assim. Nós vamos aprofundar em Deus. Nós vamos receber de Deus mergulhando na sua profundidade. Nós vamos fitar os nossos olhos somente para Ele, que é autor e consumador da nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos de novo por causa do coração de uma mulher que se debruçou em estar orando por mim e por Isaías. É claro que nós que decidimos. Mas ela orou anos. E eu lembro que a primeira coisa que ela disse para mim, disse: minha filha, mas eu vou lhe dizer uma coisa, que coisa boa, você nasceu de novo. Orei por isso, faz tempo. Mas o seu alvo é Cristo. Você vai congregar numa igreja, você não pode olhar para pessoas. Você só pode olhar para Jesus. Sabe, queridos? O nosso alvo é Cristo. Onde você for e onde eu for, chegou a imperfeição. Porque nós somos imperfeitos. Mas, quando estamos no lugar certo, com a forma certa de ver, com a forma certa de andar, queridos, ninguém vai nos deter. Aleluia. Não. Então, certamente eu vou embora para a minha cidade. Mas eu vou ouvir boas notícias de Resende. E eu não estou dizendo isso porque Resende está ruim, não. Eu estou dizendo que tem coisa maior para acontecer. Tem coisas grandes para acontecer. E é através da sua vida. Aleluia, aleluia. Sejam abençoados. Em nome de Jesus. Terminei. Luz da escuridão, meu Deus. Deus que começa caminhos do deserto. Luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz da